Continuando a aula de afecções da tireoide, nós temos o hipertiroidismo. O que consiste no hipertiroidismo? É o aumento da glândula tireoide, e também há um aumento da produção do hormônio, que é o T3 e T4, acelerando o metabolismo do corpo. Tal patologia também é conhecida como bócio tóxico. Ela existe de duas formas: a forma primária, que é a moléstia de Basedol, e a secundária, que é uma doença, que é a doença de Plummer. No caso da primária, a causa ela é desconhecida, mas acredita que seja causada por uma deficiência de iodo na alimentação, no caso, hoje no Brasil, acrescentado no sal de cozinha. Também por choques emocionais, excesso de trabalho intelectual. Quais os sinais e sintomas? O bócio, a exoftalmia, que é o aumento do tamanho do globo ocular, as alterações musculares, que aí essas alterações musculares seriam tremores, fraqueza, o paciente fica com bastante fadiga, câimbras, alterações nervosas e mentais, a irritabilidade, que é bem característico, a inquietação e a grande emotividade. A pessoa, ela oscila bastante, chora, ri, questões bem oscilantes. Aí nós temos as alterações circulatórias, que seria taquicardia, palpitações, dores precordiais, arritmia, aí aumento da pressão arterial. Nós temos também as alterações digestivas, que seriam o emagrecimento rápido, exatamente pela não conseguir a absorção adequada da gordura, o aumento de apetite, o vômito, a sensação de plenitude gástrica. Aí pode acontecer também casos de diarreia. Aí nós temos alterações da pele, que a pessoa queixa-se que a pele está bem mais quente, a pessoa relata, parece que ela tá com sintomas de menopausa, ela apresenta intolerância ao calor, a sudorese, ela diz que o cabelo apresenta-se mais quebradiço, ele está bem mais seco do que o normal. A pessoa também pode apresentar a menorreia, que é a ausência da menstruação fora dos períodos menstruais. Então, não tem nada a ver com períodos assim de menstruação, ela apresenta a menorreia, que é a ausência total de menstruação. E metrorragia também, que é um sinal característico que a mulher apresenta, que é o sangramento em muita quantidade. Apresenta também, o paciente apresenta aumento do libido, aumento significativo do metabolismo basal. E aí nós temos a secundária, que ela pode ser de menor intensidade, quando apresenta alterações do metabolismo basal, a oxiftalmia, tremor, a taquicardia, a instabilidade psíquica, principalmente de humor. Aí nós temos de maior intensidade, quando o paciente apresenta cansaço muscular, a falta de ar, o desconforto respiratório e a insuficiência cardíaca congestiva. Qual que é o tratamento? O repouso no leito, nos casos do aumento exagerado do metabolismo, repouso mesmo, principalmente porque afetou bastante a parte clínica do corpo. Alimentação abundante e fracionada, ou seja, alguns alimentos podem, alguns alimentos não. Administração de calmantes, no caso os ansiolíticos, para diminuir esse estresse mesmo, essa agitação, essa oscilação de humores. Administração próprios para a patologia. Aplicação de radioterapia, no caso a aplicação do iodo radioativo, com o objetivo de destruir a parte da glândula. E no caso, pode ser cirúrgico também, quando for indicação da tireoidectomia subtotal. Aí, quais os exames que são feitos para detectar esse problema? A anamnese, que é colher a história do paciente, o exame físico, que tem que ser feita a avaliação física do paciente, o exame de sangue completo, fazendo todas as solicitações, inclusive de T3, T4, todos os hormônios possíveis. O exame de urina, para verificar o metabolismo básico, a captação do iodo radioativo e a cintilografia, que é o mapeamento da tireoide. É um exame que é feito com a introdução do iodo para se realizar o mapeamento da tireoide e detectar também, ajuda também a detectar tecido neoplásico e o bócio simples.
E no caso, por ser um exame que entra o iodo radioativo no organismo, é necessário realizar alguns cuidados, que seria não realizar asepsia com produtos à base de iodo, ou, por exemplo, o álcool iodato, jamais, em sua composição. Orientar o paciente a não utilizar produtos à base de iodo, por exemplo, o esmalte de unha, e jejum de pelo menos 8 horas. E o isolamento por pelo menos de 3 dias após a realização do exame, por ser um exame com radiação de iodo. Aí, quais as observações que nós devemos ter com esse paciente que apresenta esse problema? Nós devemos ficar atento quanto às eliminações intestinais, porque esse paciente pode apresentar constipação, mas também diarreia. No caso menstrual, que ele pode apresentar amenorreia ou metrorragia. Ministrar dieta fracionada e balanceada. Prestar cuidados para o problema da oxiftalmia, que é exatamente se há necessidade de fazer tratamento oftalmológico, uso de colírios. Restringir sal e água, devido ao risco desse paciente estar apresentando hipertensão. Observar as reações tóxicas ao iodo, como o estado febril, cefaleia, dores, urticária, eritema, a icterícia, que embora não seja comum, mas também pode acontecer, que é exatamente a pele ficar amarelada. Caso em que o paciente tenha que passar por procedimento cirúrgico, aí já é um caso um pouco mais extremo, deve ficar atento ao protocolo da instituição quanto ao preparo para esse tipo de cirurgia. Ficar atento para a prescrição médica quanto a preparo, solicitação de exames, jejum, medicações, se há necessidade de tricotomia ou não. Após a realização da cirurgia, atenção para os cuidados como sinais vitais, sangramentos, queixas álgicas, alterações da consciência, agitação, náuseas, vômitos, controle das medicações e a epitermia. E verificar o tempo de repouso no leito, se aí a partir do tempo que foi padronizado, a introdução de alimentos e água conforme a prescrição médica e auxiliar nos cuidados. Espero vocês para a próxima aula.